um vaso de barro para que a excelência do poder seja tua, Senhor, dependente de ti, teu instrumento nessa noite, teu profeta. Fala conosco através dele e prepara o nosso coração para receber o que tu tens para falar conosco. Esta casa, esse povo, esse lugar, essa hora, tudo é teu, tudo é para ti, Senhor. Leva os pensamentos dele cativo aos teus pensamentos e ao teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. E toda a igreja diz... Graça e a paz do Senhor para a igreja do avivamento. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração nesse instante, feche seus olhos. Converse com o Espírito Santo de Deus que habita em você e diga ao Espírito Santo: Espírito de Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu abro meu coração nesse instante para escutar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem reservado para mim nesta noite, neste lugar. Vamos nesse instante, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 8, verso 34 ao verso 36, que eu vou pedir que está lá na frente aí, que deixe exposto aqui no mural da igreja. Amém? Preste bem atenção que a palavra do Senhor, ela expressa. E essa palavra, ela não foi saída da boca de Jeremias, de Malaquias, de João Batista, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que assim pronunciou essas palavras. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é o quê? É escravo do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vai à frente. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Vamos em frente. Portanto, se o filho, isto é, Jesus Cristo, portanto, se o filho, observe que está com a letra maiúscula, Jesus Cristo, os libertar, verdadeiramente vocês estarão presos. Amém? Quem disse amém? Vamos lá. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Eu escolhi essa mensagem, meus amados irmãos, ela foi me dada ontem à noite. Eu tenho lido um livro de Billy Graham que se chama A Jornada. Já estou quase chegando ao seu final. E ontem, ainda com um problema de saúde, que foram 3 dias de saúde, eu disse para a minha querida esposa, que ela esteve nesses dias ali comigo, entendeu? Tem hora que eu fico até assim, meio irritado, porque ela, entendeu? Sabe? Mas isso eu sei o que é, isso é amor demais, viu?
E eu fui dizer para ela que certamente não tinha condição de estar pregando hoje aqui na igreja. Inclusive disse até para o Joel. Liguei para uma das pastoras do ministério, a pastora Roberta, para ela vir estar aqui. Ela foi e disse, pastor, eu não posso ir porque hoje é um encontro, né? É um encontro lá das células de casais e eu tenho que estar à frente porque faço parte da coordenação. Então, tudo bem. Avisei para o Joel, mas eu disse, eu queria tanto estar lá na igreja, que faz tanto tempo que eu não prego. E hoje eu amanheci bem melhor. E, como eu disse, eu estou lendo o livro A Jornada, do grande evangelista Billy Graham, e chegou num determinado momento que eu estava lendo ali, eu vi essa expressão, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E então eu me sentei ali e comecei então a montar tudo aquilo que o Espírito Santo estava me dando. De forma tal que o que nós vamos estar falando aqui foi tudo conduzido e arrumado pelo Espírito Santo de Deus. E coloquei como título dessa mensagem a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. E quero começar dizendo a todos vocês que estão aqui, todos, ao nascermos da forma biológica, já nascemos escravos da natureza pecaminosa. Toda criança que vem a este mundo, ela já vem com a natureza pecaminosa. Por quê? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, iniciaram aquilo que se chama pecado. E como eles se tornaram pecadores, eles geraram outros descendentes. E essa descendência foi indo até chegar aqui a todos nós. Com essa mesma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, dirigindo-se à igreja que estava na cidade de Roma, aos romanos, ele assim expressa, que eu gostaria que você colocasse aqui, filha. Romanos capítulo 5, verso de número 12 a 19, que eu queria que você observasse isso com muita profundidade, com muita atenção. Aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito desta natureza pecaminosa, do estado em que o homem ele vive. E daquilo que o homem precisaria e precisa fazer para sair desse seu status quo de pecador, de afastado de Deus, de destituído da glória de Deus, longe da santidade do Senhor. Essa pessoa precisa urgentemente tomar uma decisão que modifica toda a situação da sua vida. Talvez nessa noite eu esteja falando aqui para alguém que se identifica ou se identificará muito com aquilo que o Espírito Santo manda nesta noite o pastor pregar aqui dentro da igreja. Então você vê que o apóstolo Paulo diz, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, presta atenção, o pecado entrou no mundo pelo homem. Quem foi este homem? Quem foi esse homem? Quem foi este homem? Adão. E pelo pecado entrou o quê? A morte.
Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Passa mais à frente aí. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Vamos à frente. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, quando foi então instituída a lei. O pecado, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Cristo Jesus. Vamos lá. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Quem foi este homem? Quem foi este homem? Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo transformou ainda mais para muitos. Vá à frente, filha. Entretanto, não há comparação entre... Preste atenção, filha. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então essa é a palavra que o apóstolo Paulo está mostrando. Adão pecou. E as consequências do pecado é a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. E as consequências do pecado, ela leva a produzir pecadores. Mas ele apresenta ao mesmo tempo que há uma solução para isso. Apresenta a pessoa de Jesus Cristo em todo o decorrer daquilo que nós aqui estamos apresentando. Porque se não fosse Jesus Cristo, amados irmãos, nós estaríamos todos condenados à morte física e à morte espiritual. E o nosso lugar, nesse primeiro momento, seria o inferno e posteriormente lançado no lago de fogo, para onde o inferno será lançado no final do milênio de Jesus Cristo. Do que a Bíblia diz desses versículos que nós acabamos de ler? Primeiro, nós pecamos porque somos uma natureza pecadora. Por que é que você peca? Por que é que eu peco? Por que é que nós pecamos? Porque todos nós somos uma geração de natureza pecaminosa. Também, nós somos de um pedigree pecador. Coloque isso aí na sua agenda. Você peca porque o seu pedigree é de pecador. E tem mais, ao longo da nossa jornada,
A nossa natureza pecaminosa vai nos arrastando a cometer mais pecados. Já tínhamos o pecado que veio dos nossos primeiros pais, que está nas nossas entranhas, está no nosso pedigree, que é a nossa natureza decaída. Mas ao longo da nossa jornada, nós vamos acumulando pecados, que se não tivermos o cuidado de olharmos para aquilo que o manual do fabricante nos ordena a fazer, que é a Bíblia, nós certamente vamos cada vez mais nos envolvendo em pecados e puxando outros pecados e nos trazendo consequências mais desastrosas possíveis. Meus amados, o grande Billy Graham que eu acabei de falar aqui, expressou em seu livro A Jornada, que aquilo que começou como um passatempo aparentemente inofensivo, terminou como um vício, uma obsessão irresistível, da qual você não consegue se livrar sozinho. Isso é um pecado. Você vai bem devagarinho, entendeu? Não, vamos imaginar aqui uma coisa assim. Somente um golezinho, um trago de cerveja, ou um trago de uma droga. É só uma coisa social. E vai então, a coisa vai acontecendo de uma forma tão lenta e sutil, mas gradativa, quando você menos espera, você está totalmente envolto. Isso é como entrar num local onde é tipo um aspiral. O aspiral ele vem com aquela parte mais coisa, você vai entrando, até chegar no seu ponto auge. E para você voltar, vai encontrar muitos obstáculos. Assim é também o pecado. Ele nos envolve de tal maneira que quando nós pretendemos retornar, a coisa se torna muito difícil. E Billy Graham continua dizendo: as razões pelas quais você mergulhou nesse problema podem ser profundas e complexas, talvez mesmo remontando à sua infância. E aqui eu digo uma coisa para você. Logo, você é um escravo sem esperança e que necessita urgentemente de um libertador. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, esse texto que nós acabamos de ler, e esse outro texto que é a base desse sermão, quando o Senhor Jesus Cristo ele disse: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu penso nisso, meus amados irmãos, eu só me lembro de uma coisa: o mundo é uma grande senzala. Daqui a mais alguns dias, 13 de maio, o Brasil está comemorando mais o aniversário da libertação dos escravos. Uma página triste, horrenda, deprimente da história do Brasil. E as senzalas, elas eram feitas para ali guardar, trancafiar os escravos. Eles passavam o dia trabalhando, tinham aquela comida, e à noite eles eram recolhidos àquela grande senzala, onde eles permaneciam durante a noite. E alguns até, irmão Bruno, por causa de desobediências,
eles ficavam amarrados lá no tronco, e em cima era jogado então o álcool sobre aquelas feridas. Passava a noite naquela coisa deprimente, aqueles pingos de álcool em cima daquelas feridas, provocado pelos açoites dos seus senhores. Por isso que vem a expressão água ardente. Água ardente não é a cachaça. Ela veio, essa história, o início da água ardente, foi exatamente uma expressão que os escravos usavam. Tu estás com a água ardente nas costas. Água ardente. Mas eu digo uma coisa para os amados irmãos. O mundo é uma grande senzala. Lotada de escravos. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E nós podemos ver como o mundo todo, seja nos países desenvolvidos, sejam nos países subdesenvolvidos, sejam nos países de ideologias socialista, comunista, seja nos países de origem democrática, nós podemos ver um mundo cheio de pecado. E esse mundo é cheio de pecado porque os produtores do pecado são os homens que têm uma natureza pecaminosa. Estão vivendo dentro de uma senzala. A palavra está dizendo que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Será que nesta noite eu estou aqui a pregar para alguém que está num estado como esse, que vive pecando, que não para o momento para se arrepender, que não busca aquele que é o único que pode trazer uma libertação para você? Será que eu estou pregando para alguém aqui dentro dessa noite? Será que você faz parte desta grande senzala, que precisa urgentemente de alguém que venha e te tire daquela senzala, daquela escuridão, daquela desgraça que o próprio diabo, ele preparou aqui neste mundo? O grande objetivo do diabo, ao levar os nossos primeiros pais para o pecado, era porque eles viram que Adão e Eva, dentro daquele magnífico jardim, naquele paraíso, eles tinham tudo de liberdade. Eles tinham convívio com o Deus eterno, com o Santo, o protetor, aquele que cuidava deles. O diabo, com inveja disso aí, disse: eu não vou agora apresentar algo que vai tirar esse pessoal dessa liberdade. E colocou então o pecado. E qual foi a consequência do pecado? A morte, a destruição, aquela vida de santidade, aquela vida do convívio do eterno, saiu e disse: agora vocês estão todos nas minhas mãos. Vocês me pertencem. Eu os levo para onde eu quiser. Porque o Pai de vocês, o Senhor de vocês, o Criador de vocês, disse: se você pecar, certamente morrerá. E você pecou. E o diabo ainda certamente deve ter dito para Adão: e você não tem outra alternativa. Porque o Eterno, ele cumpre aquilo que é a sua palavra. Então vocês agora estão nas minhas mãos. Senzala para vocês. E o mundo tornou-se então essa grande senzala. Amados, a palavra é
tão contundente com relação a isso que no livro de Eclesiastes, Salomão, ao pregar para Israel, ele disse no capítulo 7, de número 20, Eclesiastes 7, de número 20, não há um só justo na terra. Preste atenção nisso aí. Vem cá comigo, preste atenção nisso aqui. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, se não há nenhum justo na terra, Cleidson, são escravos. E qual é o lugar da moradia do escravo? A senzala. O mundo é a senzala. Será, meu amado, que você algum dia parou para pensar nesse triste estado que é o mundo no qual nós vivemos? Se não parou, pare agora e comece então a pensar. Aqueles que já foram libertos dessa condição podem nesse momento estar agradecendo, dando graças ao Senhor, porque, Senhor, um dia eu fazia parte daquele grupo, daquele grande grupo que estava na mão do inimigo, que vivia em trevas, que a minha morada era senzala, mas agora o Filho me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Você que ainda não pensou nisso, pense que você pode ser um desses escravos. E hoje é uma noite em que você pode sair dessa sua condição, essa triste condição, e vir para as mansões celestiais para usufruir da bondade, das graças, da misericórdia do Senhor. Gente, quando eu estava preparando essa mensagem, que o Espírito Santo me mostrava que o mundo é uma grande senzala, o Espírito Santo me mostrava também que os salvos, aqueles que foram comprados, redimidos, pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, já habitam com o Senhor nas regiões celestiais, estão sentados com Ele nas regiões celestiais. Isso está inclusive na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, que nós estamos sentados com Jesus Cristo nas regiões celestes, não mais como escravo, irmão Gilmar, mas como príncipe de Deus. As mulheres como princesas de Deus, assentados com Ele nas regiões celestiais. Enquanto isso, o Espírito Santo continua a procurar tirar por intermédio desses que estão assentados nas regiões celestiais com Cristo. Tirar do mundo dessa condição triste de dominados pelo diabo, tirar essas pessoas das senzalas e trazer para o reino na sua maravilhosa luz. Uma outra coisa que nós observamos nesse versículo de número 35, do texto que nós estamos embasando a nossa mensagem, é que o escravo não tem direito a nada. Escravo não tem direito a nada. Qual é o direito que tem o escravo? Eu, às vezes, quando eu era estudante, que lia aquelas história e via aqueles navios negreiros, eram os navios negreiros, que saíam da África para o Brasil. Eles saíam de lá, aqueles negros que eram aprisionados, eles vinham pelo Oceano Atlântico até desembarcar em Porto Seguro, na Bahia.
E eles vinham sem saber realmente o que haveria de enfrentar aqui no Brasil. Quando chegavam, eram expostos ali, que acho que é o chamado Pelourinho, lá da Bahia, Salvador da Bahia. Eram expostos lá, condição humilde. Se o escravo era mais forte, ele tinha um valor, mas ele também tinha que ser apresentado os dentes dele, como se examina um animal para comprar. E ali, então, ele tinha que enfrentar algumas provas para que os traficantes de escravos pudessem, então, ganhar recursos a mais. Mas era realmente uma condição terrível. Eram comprados e não tinham direito a absolutamente nada. Na época em que o Império Romano dominou o mundo, fala-se que cerca de 50% da população do Império Romano era de escravos. E como é que aumentava a produção de escravos? Os senhores, eles tinham interesse, eles pegavam uma escrava bonita e um escravo bem ativo e fazia com que eles mantivessem relações sexuais e ali começasse a produzir os escravinhos. Aquelas crianças iam crescendo, mas sem direito a absolutamente nada, a não ser a alimentação. E quando se tornavam já adultos, eles eram então levados ao mercado para serem então vendidos. Porque o escravo, ele não tem direito a absolutamente nada. E o versículo de número 35 diz: o escravo não tem lugar permanente na família. Mas a palavra também diz assim: mas o filho pertence a ela para sempre. O escravo é uma pessoa destituída de tudo. Não tem família, não tem direitos, não tem herança. Mas o filho tem família, tem direitos e tem herança. Qual é o que você escolhe? Tem uma carta, irmão Castelo, do apóstolo Paulo. É a carta do apóstolo Paulo a um discípulo que ele ganhou. Esse discípulo, ele fala-se que ele é um dos fundadores da igreja de Colossos, os colossenses. Era um homem muito rico. Era um abastado lá de Colossos. E esse homem tinha um escravo por nome Onésimo. E um dia Onésimo, vem daquela condição humilhante de escravo, embora Filemão já tivesse recebido a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, já estava inclusive tratando os seus escravos de uma forma diferente, mas Onésimo, ele disse: vai surgindo aqui uma oportunidade de eu fugir. E Onésimo, ele era muito bem tratado, vou dizer assim, bem tratado por Filemão, que era o seu dono. E na primeira oportunidade que ele teve, ele surrupiou algo de Filemão e deu no pé. Foi embora. De repente ele aparece lá em Roma. E ele ouviu então Paulo pregando a mensagem de salvação.
A mensagem de arrependimento. A mensagem que transforma. Mostrando que o grande transformador e o grande libertador é Cristo Jesus, o Senhor. E Onésimo, então, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele confessa então a Paulo: olha, Paulo, eu sou um escravo pertencente a Filemon. Sem saber que Filemon foi uma pessoa que Paulo havia conquistado, ganha para Cristo Jesus na cidade de Colossos. E eu fiz isso porque Paulo estava pregando que se confessares os vossos pecados, verdadeiramente, o quê? Os seus pecados são perdoados. E ele foi e contou tudo. Eu fugi lá de Colossos, certo, da casa de Filemon, surrupiei algo importante dele, dinheiro, os recursos, e cheguei aqui, até a cidade de Roma. E aqui eu me encontro com você, que prega o Evangelho. E o que eu faço? Eu me perdoo o meu pecado? Paulo disse, não. Você está perdoado. Mas você vai levar uma carta de meu próprio punho para até chegar a Filemon. Contando a sua história e contando do seu arrependimento, se reapresentando a ele como escravo de Filemon. E essa carta, meus amados irmãos, ela tem algo assim que é realmente extraordinário. Meu filho, coloque aí, por gentileza, Filemon, capítulo... isso aí, só tem um capítulo, né? Coloque aí do versículo 15 em diante. Do versículo. Ele já está falando aqui, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. E o apóstolo Paulo está já falando a respeito do Onésimo, ok? Não mais como escravo, mas como a lei de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como um homem quanto como um irmão no Senhor. Continue. Assim, se você me considera, isso Paulo está dizendo a Filemon. Assim, Filemon, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Vai mais de frente. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha no quê? Na minha conta. Ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Amados irmãos, Paulo, ao agir dessa forma, ele estava agindo como um mecena. O que é um mecena? No tempo do Império Romano existiam muitos mecenas, que eram homens e mulheres muito abastados, ricos, que compravam o escravo. Pegava aquele escravo, ele vinha, era comprado, dava a carta de liberdade daquele dono, chegava a ele e os mecenas diziam assim, agora você está livre. Você não tem mais seu, você está livre. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso aí. Se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Mas dê liberdade a ele. E como esse homem foi bem recebido ali por Filemon. Amados, meus amados,
quero dizer uma coisa para você aqui. Você sabe que você também foi comprado por um extraordinário mecena. E que mecena, irmão Bruno? Um mecena que desceu do céu. Que deu não dinheiro, mas deu a sua própria vida. Derramou o seu sangue. Entregou-se completamente por você, para que você pudesse ter a sua liberdade. O grande reformador Martinho Lutero afirma: todos nós somos onésimos. Você que está aqui, eu que estou aqui, você que está ali, todos nós somos onésimos. Que fomos libertados pela graça deste grande, extraordinário mecena, que é Jesus que desceu dos céus. Aleluia, Jesus. Amados, um dia nós já fomos escravos e fugitivos de Deus. Queríamos permanecer na escravidão, porque o diabo nos enganava. O diabo, ele usa das suas táticas para aprisionar você onde você está. E ele usa as delícias que o mundo oferece. O mundo é cheio de coisas, de prazeres. Eu não posso negar isso, não. Prazeres sexuais. É um dos prazeres que o diabo utiliza para manter o homem na senzala. Prazeres das drogas, prazeres da bebida, prazeres das orgias, prazeres do gastar o dinheiro além das posses. O mundo é cheio disso, e o diabo sabe disso, e ele coloca isso. Prazeres na alimentação desenfreada, que de repente você se torna obeso, não controla-se. Eu até sou gordinho, mas em vez em quando eu estou dizendo: epa, eu tenho que me policiar aqui. Então o mundo é cheio disso, e o diabo sabe disso, e ele aprisiona casais no adultério, jovens, namorados, na fornicação. O mundo também apresenta você um prazer em mentir, em enganar. Tudo isso o diabo utiliza para fazer com que você permaneça onde você está e você seja esse fugitivo de Deus. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós encontramos uma passagem em que mostra que uma serva de Abraão, chamada Agar, era uma mulher egípcia, uma jovem egípcia. E Sara, apressada, porque não via filho na casa dela, entregou de mão beijada o seu marido. Hein? O marido. Digo: olha, meu marido, eu já sou velho, estou passado aqui,
não sinto mais prazer nenhum. Mas tem essas tuas servas aí, novinha, vê se consegue fazer alguma coisa. E Abraão, então, caiu, certo? Na história de Sara. E a mulher, certo, engravidou de um velho que tinha quase 90 anos. E ela, sentindo que estava grávida, ela disse, agora quem é a dona aqui da casa sou eu. Quem manda aqui é mamãe. E isso gerou, então, um problema. Mais um problema, né? E Sara, então, começou a pressionar e colocar a sua serva no devido lugar. E aquela escrava fugiu. Desapareceu, grávida. Aqui é o que eu quero mostrar para os amados irmãos e para você que nesta noite chegou aqui, está ouvindo essa história pela primeira vez na sua vida. Ela fugiu para um lugar deserto. E quando chegou em determinado local, que ela parou, apresenta-se um anjo do Senhor e diz: Agar, o que é que tu estás fazendo aqui? Ai, a minha senhora estava me maltratando, a minha senhora estava me perseguindo e eu fugi. Agar, volta-te até onde ela está. Se arrepende, peça perdão a ela, que ela vai lhe perdoar. Aqui, meus amados irmãos, uma coisa que eu sempre tenho em mente. O anjo do Senhor sempre está junto daqueles que o temem, daqueles que buscam. E Agar temia ao Senhor. Por causa de quem? Por causa de Abraão, o pai da fé. Certamente ela ouviu por diversas vezes Abraão falar deste Senhor. Quem sabe que nesta noite aqui não tem alguém que o anjo do Senhor já falou e nesta noite volta a falar? E te chamando para o arrependimento. E dizendo: filho, filha, chegou a tua hora. Tu já não podes mais continuar fazendo aquilo que tu vinhas fazendo. É hora de retornar para os braços de Deus. É hora de tu se encontrares com o único que te pode te dar a libertação desta tua escravidão. Porque só há uma única maneira para se adquirir a liberdade. E isso nós podemos ver nas palavras, como eu disse no início, do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Irmão Ricardo, é só através do Filho. Não tem outra alternativa. É através do Filho. E eu lhe digo uma coisa: Satanás fará de tudo para que você permaneça na condição de escravo. Escravo da bebida, escravo das drogas, escravo das dívidas. Passa no cartão de crédito aí. Não, passa no cartão.
Às vezes eu detesto o cartão de crédito. Porque nós entramos, logo quando nós nos casamos, atenção àqueles que vão casar. Quando nós nos casamos, eu entrei numa enrascada no cartão de crédito, que para sair, meu amigo, eu estava no centro da espiral e vinha voltando aqui. Quando chegava aqui, tinha algo que me puxava de novo, porque o juro estava lá em cima. E nós fomos libertos disso, não foi? Vacinados. Aí quando eu entro em uma determinada loja lá, por exemplo, essa semana eu ia entrando no Atacadão, aí a moça muito simpática disse, olha, o senhor tem todo o perfil, eu acho que ela estava olhando para mim. O senhor tem todo o perfil para ter um cartão de crédito aqui do Atacadão. E é sem limite. O senhor quer pelo menos parar um pouquinho para ouvir? Pode falar, meu filho. Fale. Aí ela começou a dizer as vantagens do cartão. Aí eu olhei para ela e disse, me diga uma coisa, minha filha. Você tem convicção daquilo que está passando para mim? Aí disse, tenho demais, senhor. Então eu fico com o cartão para você. Então o diabo, meus amados irmãos, ele vai fazer de tudo para que você continue escravo da bebida, das drogas, da dívida, das comidas, dos hábitos danosos, dos problemas psicológicos, da prostituição, da fornicação, da masturbação, dos pensamentos impuros. Ele vai fazer de tudo para você não ser liberto. Mas a palavra do Senhor, Cleidson, Sheila, é se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, vocês estão livres. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para todos vocês. A libertação do pecado é um privilégio de todo filho de Deus. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, a libertação do pecado é um privilégio de todo filho de Deus. Castelo, eu já vi a sua prova. Uma boa parte está muito bem feita. Aliás, eu quero parabenizar a minha turma da Escola de Liderança, porque é uma turma show. A pastora Célia... Pastora Célia, no próximo domingo já, né? Próximo domingo ela vai estar com vocês. Talvez a gente volte a se encontrar no nível 3. Ok? Vamos nos reencontrar no nível 3. Mas pense numa turma maravilhosa. Entendeu? Amém? Então a libertação do pecado acaba com a sua condição de escravo. Restitui a sua dignidade de vida. Lhe outorga a condição de filho de Deus. Com direito a pertencer à família de Deus para sempre. Quando você é liberto. Por quem? Pelo extraordinário mecena que é Jesus Cristo. Aquele que desceu do céu. Aquele que encarnou-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que caminhou com os homens aqui desse lado da eternidade. Aquele que foi morto, pregado numa cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que ascendeu ao céu. É nosso intercessor junto ao Pai, à direita do Pai. Aquele que nos deu o privilégio de sermos santuário do próprio Deus, fazendo com que o Espírito de Deus venha morar dentro de cada um de nós. Quando nós somos libertos do pecado, nós saímos da condição de escravos e passamos agora a uma condição de escravos de liberdade, que é o escravo de Jesus Cristo.
para cumprir somente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, nessa noite, eu pergunto para você que está aqui, os crentes desse instante, baixem as suas cabeças. Eu faço a pergunta a você que veio esta noite aqui, trazido pelo Espírito Santo de Deus. Você nessa noite quer sair dessa sua condição de escravo ou escrava e quer vir a receber esta sua carta de alforria, recebendo de Jesus Cristo a sua libertação. Faça o sinal assim com